Bom dia, graça e paz, espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje nós vamos estudar Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 13, tá? Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus possa nos acompanhar, nos abençoar, derramar da sua graça, do seu espírito, do seu mover, das intuições que Deus traz em nosso coração. E o tema da nossa aula hoje é um tema muito interessante, enfrentando o pecado com o Espírito. Bom, vamos lá então? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, por mais um momento, Senhor, que a sua palavra pode ser semeada em nosso coração, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, a cada um que está aqui ouvindo essa aula, Senhor, seja agora, nesse período da escola dominical, seja em outro período, seja em qualquer outro momento, Senhor. Que a sua palavra, Senhor, possa penetrar no nosso coração, Senhor, trazer cada vez mais o aprofundamento da consciência do Evangelho, a libertação, a vida e o conhecimento da verdade, Senhor. Que a adoração, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor, possa se manifestar nesse momento em que estudamos a sua palavra, Senhor, em que aprendemos mais de Ti, Senhor, a depender de Ti, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, Senhor, com o derramar do seu Santo Espírito e com todo o entendimento, sabedoria, com toda consciência que vem da mente de Cristo por meio do Evangelho. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos para a nossa aula. Eu gostaria de primeiro fazer a leitura, como de costume. Então é Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 13. Então diz assim, ó: Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana, porque o meio que a lei utilizava era um meio doente, que somos nós, a nossa fraqueza, era um meio doentio. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E, se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, considerando isso, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque, se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão.
porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então, o tema da nossa aula, enfrentando o pecado com o Espírito. Então, 2 fatos são importantes antes de nós entrarmos na lição. Primeiro que os cristãos, nós ainda temos a luta contra o pecado dentro deles, dentro de nós, como está escrito lá em Romanos 7,15. O segundo ponto, ao mesmo tempo, o cristão está experimentando uma revolução na sua consciência. Uma revolução, uma transformação que o leva a uma aversão pelo pecado e a incapacidade de encontrar um prazer duradouro nele. Tanto que diz a palavra que faço aquilo que odeio. A importância desses 2 pontos é que elas nos protegem de ficarmos em 2 extremos. O primeiro é o legalismo, de um lado. Os verdadeiros cristãos ainda não lutam mais contra o pecado, isso não é verdade. E um segundo extremo seria a permissividade, que os verdadeiros cristãos são humanos, pecam como qualquer outra pessoa. Também não é assim, pecando de qualquer jeito, sem limite nenhum. Então o Espírito de Deus, ele entrou dentro do coração, no nosso homem interior, está fazendo uma transformação, fazendo cada vez mais o cristão num processo de desejar a Deus e a santidade, mas só que ainda tem a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, que ainda representa uma condição poderosa o suficiente para impedir que façamos o que pede os nossos novos desejos de santidade, de amor a Deus e amor ao próximo. Então nós temos essa nova condição, uma natureza dupla, onde existe uma natureza, essa duplicidade, que pode nos levar a mais aflição, a não ser que começamos a andar segundo o Espírito. E Paulo, ele vem nesse capítulo nos dar orientação sobre como viver no Espírito para não vivermos continuamente praticando o que odiamos. Então a primeira coisa aqui no versículo 1 que nós temos é assim, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você já se sentiu debaixo de condenação? Acredito que sim, todos nós, né? Já nos sentimos assim em algum momento, às vezes alguma situação. Só que Paulo, ele fala aqui, portanto, considerando que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e aquilo que ele fez por nós, já não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Não existe mais nenhuma, não se encontra mais nenhuma condenação. Não há nada absolutamente, aliás, não há absolutamente nenhuma condenação para nós. Isso já não existe mais. E isso não quer dizer que é isento de uma condenação apenas um caráter temporário, como muita gente pensa, que você está debaixo, como se você estivesse debaixo da graça, de repente você sai da linha, pecou, aí volta a condenação. Não, não é isso o ensino da carta, da palavra de Deus aqui em Romanos. Não é uma coisa de caráter temporário, como se a gente entra e sai debaixo da condenação. Não é isso, mas é absolutamente, não existe mais condenação para nós. Só que às vezes parece que nós esquecemos disso, né? E aí quando a gente esquece que não há mais nenhuma condenação, poxa, o que pode acontecer? Uma culpa, indignidade e uma dor de uma forma muito exagerada pode vir sobre nós. Uma exigência interna pela necessidade de provarmos às vezes quem somos, quando a gente esquece do perdão de Deus, que não é uma condenação, uma grande sensibilidade à crítica, uma atitude defensiva, uma falta de confiança nos relacionamentos, uma falta de confiança e alegria no coração e na adoração, um comportamento dependente, talvez em reação a um profundo senso de culpa e indignidade. Então, esse exagero, quando há esses esquecimentos, nós temos menos motivação para uma vida santa, menos recursos para exercer um autocontrole. E os cristãos que não compreendem que não há condenação, acabam, muitas vezes, obedecendo por medo e obrigação.
E isso não é nada motivador, pois o cristão ainda pensa em seu próprio esforço para agradar a Deus e se vê novamente debaixo da culpa e das exigências da lei. Aí eu queria deixar para você uma pergunta. O que faz nos sentirmos assim? E como você se certificará de lembrar que não há condenação da próxima vez? Um outro aspecto de Romanos 8 é que ele fala aqui que não há nenhuma escravidão. Então vamos ler aqui, no versículo 2. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que nos dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Então, existe dois pontos. O Espírito Santo vem para nos libertar da escravidão do pecado dentro do nosso coração. Então, num primeiro aspecto, a morte de Jesus cuidou da condenação do legal do pecado sobre a raça humana. Então, nós somos libertos dessa condenação por meio do corpo de Cristo e de toda a obra que ele fez. O segundo ponto, estamos sendo libertos do poder real do pecado, com a atuação do Espírito Santo dentro de nós. A salvação, ela lida com dois aspectos, então. A nossa culpa legal diante de Deus, ela foi perdoada por meio daquilo que Jesus fez, e com a nossa corrupção interior, porque o Espírito passa a habitar dentro de nós e passa a transformar a nossa mente, trazendo essa libertação, né? Está escrito aqui, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. E como Deus fez isso? Como Deus realizou os dois aspectos da salvação, nenhuma culpa e nenhuma escravidão? Vamos ler aqui Romanos 8, de 3 a 4. A lei não era capaz de nos salvar por causa da nossa fraqueza, da fraqueza da nossa natureza humana. Trazendo, então a lei ela só vinha mostrar a culpa, aumentar a culpa e fazer com que essas coisas superabundassem, né? Por isso, Deus fez, olha só, partir de Deus, partir de fora, partir do Criador, do Senhor. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. Como ele fez isso? Ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do pecado sobre nós. Então, Deus declarou o fim do pecado sobre nós por meio de Jesus. Lembra que Jesus, ele nasceu, ele veio na semelhança de carne do pecado, como oferta do pecado. E Cristo derrota a morte do pecado, a culpa do pecado, pagando a dívida totalmente. Declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. E o outro modo, de nenhuma escravidão, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, ou a nossa forma de pensar em nos salvarmos, ou pela a nossa forma de autojustificação por obras, não seguimos mais nossa natureza, mas sim o Espírito, para que possamos cumprir as justas exigências da lei. Então, dessas duas formas, é o que Deus faz, que não haja nenhuma culpa e nenhuma escravidão. Porque tudo o que Cristo fez em nosso favor foi a fim de que pudéssemos ter uma vida santa. Então fica uma pergunta para você. De que formas saber que o ministério de Jesus teve como objetivo santificá-lo, o motivará a viver de um modo diferente hoje? A mente é importante. Então, como vencemos o pecado com o Espírito? Olha, a palavra de Deus nos orienta que aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Então, a primeira orientação que Paulo dá é: pensam em coisas que agradam o Espírito. E podemos perceber que há uma profunda conexão entre viver e pensar. Aquilo que você firma em sua mente determina seu estilo de vida e personalidade.
Por exemplo, sua religião é o que você faz com a sua solidão. Para onde vai a sua mente com naturalidade e liberdade quando não há mais nada que o distraia? É para isso que você vive de fato, ou para essas coisas que você vive de fato. Porque a nossa vida, seja lá o que for que preocupe a nossa mente, é moldada por aquilo que nós pensamos. E a derrota do pecado na nossa vida começa na nossa mente. E a vitória sobre o pecado nada mais é do que o resultado de ter a mente firmada no Espírito. E aí fica uma pergunta para você. O que você faz quando está só? Como firmará os pensamentos no Evangelho hoje? É um exercício muito importante de ser feito. As coisas do Espírito. Então, nós já vimos que a batalha bem-sucedida começa em pensar nas coisas do Espírito. Mas será que pensar nas coisas do Espírito é pensar na religião o tempo todo, ou numa teologia de uma forma geral? Não, na verdade não é isso. Mas pensar nas coisas do Espírito é pensar para as coisas nas quais o Espírito nos chama atenção. Considerar o Espírito importante seria preocupar-se com as coisas que preocupam o Espírito. E quais são elas? Bom, o versículo 14 fala algumas coisas sobre isso. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, a ideia de ser filho de Deus. No versículo 15 e 16, o Espírito afasta o medo da rejeição e nos assegura que somos filhos amados. Versículo 26 e 27. O Espírito nos dá confiança para nos aproximarmos de Deus em oração. Então, as palavras-chave aqui que nos fazem entender que as coisas do Espírito é que Deus nos aceitou como filho, que somos filhos amados e aceitos por Deus. Deus já o aceitou como você é, do jeito que você veio. E o Espírito te dá a confiança, ele quer te fazer lembrar que você tem confiança para aproximar-se a Deus em oração. Lembra que Jesus falou para a mulher samaritana que chegou a hora, creia em mim, pode acreditar em mim, que chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Algumas coisas se destacam muito nesse texto que tem tudo a ver com as coisas do Espírito. Primeiro, é a verdade no seu coração, a verdade de que você se tornou filho de Deus por acreditar em Jesus. Você se tornou um filho amado de Deus, aceito por Deus, e você tem livre acesso a Ele. Em espírito, no mais íntimo do seu ser. Numa oração, num pensamento, numa fala sua com Deus, você tem esse acesso a Deus. E Deus nos aceita com amor, um amor infinito. Então, palavras-chave que nos fazem entender essas coisas é que lembrar da nossa ressurreição em Cristo e pensar nas coisas do alto. Isso quer dizer, existe nós precisamos inculcar em nossa mente e coração seu amor, o amor de Deus por nós, a nossa adoção e nosso acolhimento em Cristo. Pensar nas coisas do Espírito quer dizer nunca nos esquecemos dessa posição privilegiada e deixar essa verdade de que somos amados dominar o nosso pensamento, pacificar nosso coração, encher a nossa mente, fazer-nos crescermos nessa consciência, nessa perspectiva do amor de Deus e, por conseguinte, isso tomar cada vez mais nossas palavras e atos. Sermos pertencentes a Deus. Controle a mente resulta em vida e paz. Então, aquilo que interessa a mente vai controlar a nossa vida. Todos se importam com alguma coisa. Ou nós nos preocupamos com as coisas do Espírito ou com as coisas da natureza pecaminosa. Esse é um princípio. Aquilo que interessa a nossa mente é o que controla e molda na sua vida. Como está aqui em Romanos 8:6. Portanto, deixar que a natureza humana controle a mente resulta em morte.
Mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Ora, Paulo aqui, ele não está falando da vida futura e a morte, né? Porque assim como seguir o espírito vai resultar em vida e seguir a carne vai resultar em morte no final. Não é disso que Paulo, embora inclua isso, mas não é somente disso que Paulo está falando. Mas Paulo está falando aqui da natureza pecaminosa e trazendo a morte como assim, como resultado da ruína e de senso de perturbação que é experimentado por aqueles que pensam só nas coisas da carne. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos criou para crescer, desfrutar do seu conhecimento enquanto vivemos nesse mundo. A eternidade já começa agora a ser experimentada. Mas por outro lado, se somos controlados pelos nossos desejos ao invés das coisas do Espírito, isso nos levará para uma vida muito distante de como ela deveria ser. Lembra que a nossa referência, o nosso alvo, o nosso modelo é Jesus. E o nosso chamado é sermos como Jesus, não é exercer uma função, embora isso faça parte, mas o nosso chamado, a nossa vocação é sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Todos nos importamos com alguma coisa, ou nos preocupamos com as coisas do Espírito, ou com a natureza pecaminosa. Aquilo que interessa a mente é o que vai controlar a nossa vida. Romanos 8,6 diz assim: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente vai resultar em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Então, Paulo não está falando aqui somente da vida futura, da vida eterna, se somos guiados pelo Espírito, confiamos em Jesus Cristo e temos o Espírito como que guia a nossa vida, ou de pender para a carne e a morte eterna. Não é só disso que Paulo está falando, embora isso seja uma verdade também. Mas ele está falando agora, nesse momento, da ruína e do senso de perturbação que pode experimentar aqueles que pensam só nas coisas da carne. Ora, Deus nos criou para crescermos, desfrutar do seu conhecimento enquanto vivemos aqui nesse mundo. Mas se permitirmos ser controlados pelos nossos desejos ao invés das coisas do Espírito, isso nos levará a uma vida muito distante de como ela deveria ser. E lembra que o nosso alvo é sermos como Jesus. A nossa vocação é sermos cada vez mais iguais a Cristo. Nossa vocação, embora nós exerçamos papel na sociedade, na vida das pessoas, na forma de serviço, na forma de servir, mas a nossa vocação, aquilo que é mais importante, é sermos parecidos com Jesus Cristo. E isso pode levar a um conflito interno e com os outros. Se você viver, ao invés de pensar e viver pelas coisas do Espírito, ainda permitir-se ser controlado pelas coisas da carne, ao invés de levar a paz. Leva a escravidão ao invés de liberdade e morte, ao invés da vida. E lembra que ser guiado por Cristo, pelo Espírito, né, permitir que o Espírito controle a mente, resulta em vida e paz. Que é para isso que Deus tem nos chamado. E não podemos nos esquecer de que a mente, né, a carne, a natureza humana, ela é sempre inimiga de Deus. Como está aqui em Romanos 8, versículos 7 e 8. Pois a mentalidade, a forma de funcionar, a forma de pensar da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Ela nunca obedece às leis de Deus, nunca. E fala aqui que nunca obedecerá. Então quer dizer, a mentalidade, ela não é um terreno neutro. Ou ela se volta para a carne, ou ela se volta para Deus e os desejos que o Espírito vai colocar no seu coração. E essas duas situações são sempre inimigas dentro de nós. E a carne também, a mentalidade da natureza humana, ela é incapaz de lidar com o pecado de uma forma vitoriosa, de uma forma a alcançar o padrão divino de obediência. Ela é incapaz de lidar com isso daí.
E também nos mostra também que essa mentalidade, ela significa que existe a raiz ainda do pecado que continua em nós, essa inimizade contra Deus. E ela pode se manifestar em nossas vidas em diversas áreas e outras formas. Só Deus sabe como essas coisas acontecem. Só Deus sabe disso. E essa inimizade vai nos tornar capazes de agradar a Deus? De maneira nenhuma. Porque a mente que dirige as ações, aquela engrenagem principal, ela ainda é de uma inimizade com Deus. Então, tudo que for produzido dali vai ser como inimizade. Que no versículo 8 diz assim, ó: por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não pode agradar a Deus. Essa é uma realidade. Estar sob o domínio da natureza humana não pode agradar a Deus. Seja por esforço, seja por obras, seja por autojustificação, que geralmente o sistema religioso ele pensa dessa forma, ele ensina assim, ele se entende assim. Isso é algo intrínseco da religião. Não tem como ela pensar além disso, porque esse é o seu limite religioso, né? A religião em si tem esse limite. Então, e aqui no versículo 9, falando ainda sobre essa inimizade de Deus. Aí ele fala aqui, ó: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Então, a orientação de Paulo aqui é que ele fala: não precisa ser esse o nosso modo de viver, o nosso espírito e mente seguir a nossa carne, mas seguir o Espírito, porque nós pertencemos a Ele por confiar em Cristo. E uma vez que Cristo habita em vocês, no versículo 10, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos habita em vocês, Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Então aqui Paulo entra no assunto da mortificação. E como se dá o processo da mortificação do pecado em nós? Primeiro, uma resistência e corajosa, sem dar trégua à prática do pecado, rejeitando tudo por completo que nós sabemos que é errado. Atitude, seja comportamento, seja pensamentos, rejeitando tudo. E não brincar com o pecado e ir abandonando aos poucos. Um segundo ponto da mortificação é entender que a motivação do pecado dentro do coração, entender qual é a motivação do pecado dentro do coração, lembrar-se de seguir e aplicar o Evangelho. Então, trazer à luz essa motivação, entender o que está por trás disso, da base desse pecado, e aplicar o Evangelho. Coração, buscando a ajuda de Deus e aplicar isso. Aqui em Romanos 12, ele fala que temos uma obrigação, não com a natureza pecaminosa, mas de lembrar o que Cristo fez e fará em nosso favor, de lembrar da presença do Espírito Santo no nosso coração, por causa da bondade, do amor, de que somos filhos de Deus, levados a uma gratidão e um prazer em adorar a Deus. Lembrarmos dessas coisas. Olha, portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Então, o pecado só pode se desenvolver no solo da autopiedade e da valorização dos meus direitos. Tem que ser radical com aquilo como Jesus ensinou. Jesus falava assim, ó: arranca teu olho, a tua mão. Não é uma coisa literal, porque o pecado realmente ele não está no olho ou na mão, mas nas motivações que levam às ações. E aí eu te deixo uma pergunta: existe um pecado com o qual você anda brincando ao invés de procurar mortificá-lo? Existe aquele pecado que você está brincando ainda e querer abandonar aos poucos? E por último, irmãos, encerrando a nossa aula, o nosso último tópico, ele fala que o tema seria pregando a graça para a nossa mente. Então, crescer no Evangelho, repetindo para nós mesmos toda a verdade acerca da mortificação, da prática pecaminosa do corpo. Então, esse processo, pregar
a graça para a nossa mente é repetir a verdade do Evangelho para nós constantemente. E toda a verdade acerca da mortificação, das práticas pecaminosas que nós temos, e ir cortando, e podando, e tirando isso daí. Não podemos nos esquecer que aquilo que você pensa vai sempre refletir em uma expressão da sua vida. A expressão da sua mente vai moldar a sua vida. Lembre-se disso. Não tente controlar a sua mente centrado na lei. Tipo, se eu fizer isso, Deus vai me castigar. Isso é voltar a aplicar a lei e a sua tentação de usar o medo para se conter. Não é esse o espírito do Evangelho. A Bíblia fala que nós nos aproximamos de Deus e essa aproximação faz com que o seu amor se aperfeiçoe em nós, lançando fora todo medo de rejeição, todo medo de culpa, toda situação que pode fazer com que venhamos pensar que não somos adotados por Deus, não somos filhos amados e que podemos nos aproximar dele com graça, com confiança. Então pense no Evangelho, naquilo que Deus fez por você, o seu amor demonstrado na cruz, o seu poder, a prova irrefutável da ressurreição, que quer dizer para você e para toda a raça humana e para todo aquele que crê que não há mais condenação, não há mais morte eterna e separação de Deus. Eu gostaria de ler, para nós finalizarmos, eu já estou acabando a aula, é Romanos 8, 31, 39. Que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Olha só, ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, diante de todas essas coisas que nós estudamos, e eu gostaria de pedir para você, faça depois uma leitura de Romanos 8, de 1 a 13, ou Romanos capítulo 8 inteiro, que nós ainda vamos falar um pouco mais em mais 2 aulas, para que você traga essa na sua mente com fé, com confiança em Deus, e para que você pregue essas verdades para si mesmo. Quem sabe você não precisa de pregar essas palavras para você hoje, para que você cresça na graça, para que você não volte mais debaixo da culpa, para que você mortifique aquilo que você sabe que está errado e que você também entende que Deus já te deu toda a capacidade de crescer na graça e de ser liberto, de ter uma vida de paz, uma vida de santificação, uma vida de pacificação no ser. Lembrando que é sempre um processo, né, irmãos? É sempre um caminhar, é sempre um processo. Todos nós, do estágio que nós estamos, Deus vai dando crescimento, Deus vai abrindo a mente, vai mostrando, olha, isso aqui não é assim no Evangelho, isso aqui não é assim no meu reino. No meu reino é dessa forma, com a base no amor, no perdão, nas amizades, no auxílio, na confiança,
na graça, em se saber perdoado e justificado. E saber que aquele que me habita está tirando toda a corrupção do meu ser. Toda a corrupção ele está lavando. Então, encerramos hoje essa aula e eu espero que você possa aproveitar muito bem essa palavra de Deus, que ela possa frutificar e crescer dentro do seu coração. Eu espero que você tenha um bom domingo junto com a sua família e que Deus, e saber, ter a certeza que Deus nos abençoa sempre. A sua presença, do seu Espírito, de Jesus Cristo, do Pai, está sempre dentro de nós. Se procurarmos sempre guardarmos o seu mandamento, guardarmos a sua palavra, que não é muita coisa muito extensa, que é aquilo que Jesus sempre ensinou: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Essa é o ensino de Jesus. Essa é o ensino da graça. Que Deus nos capacite para sermos assim. E que Deus te abençoe.